As ervas da vovó e os segredos da Bíblia. Dona Marta sempre dizia que a cozinha era o coração da casa. E na casa dela, o coração batia forte entre panelas de feijão, chaleiras fumegantes e um cantinho especial no quintal, o jardim de ervas. Planta que cura, Deus abençoou, ela repetia, enquanto arrancava um galinho de alecrim para colocar no frango do almoço. Seu neto, Lucas, de 12 anos, achava aquilo tudo meio estranho. Vó, por que a senhora não compra remédio na farmácia como todo mundo? Ele perguntava, enquanto mastigava um pedaço de pão com manteiga, sentado no banquinho de madeira perto do fogão a lenha. Dona Marta riu, limpando as mãos no avental. Meu filho, remédio é bom, mas Deus deixou um monte de coisa boa na terra para a gente se cuidar. A Bíblia mesmo fala de várias ervas que ajudam a saúde. Quer aprender? Lucas deu de ombros. Tá bom, mas se não tiver chocolate no final, não vale a pena. O alho e a força do guerreiro. No dia seguinte, Lucas chegou da escola com o nariz escorrendo e uma tosse chata. Dona Marta o puxou para a cozinha. Vem cá, vou te mostrar o primeiro segredo. Ela pegou um dente de alho, cortou ao meio e colocou em uma colher com um pouco de mel. Engole isso, mas não mastiga, senão vai queimar sua língua. Eca, vó. Isso é nojento. Lucas fez careta, mas obedeceu. Tá, e o que isso faz? O alho é forte como um guerreiro. Na Bíblia, quando os hebreus estavam no Egito, eles comiam alho para ter força e saúde. Ele mata a bactéria, ajuda o coração e até afasta resfriado. Agora vai descansar, amanhã você já vai estar melhor. E não é que no dia seguinte Lucas acordou sem tosse? Vó, esse negócio funciona mesmo. 2. A hortelã e a digestão feliz. Na semana seguinte, Lucas comeu um pastel na feira e passou a tarde com dor de barriga. Dona Marta preparou um chá. Essa é a hortelã. Ela acalma o estômago e ajuda a digestão. Lucas cheirou a xícara. Tá, mas por que a Bíblia fala dela? A Bíblia diz que os fariseus pagavam dízimo até da hortelã. Eles sabiam que era valiosa. Bebe devagar. O menino tomou um gole e fez uma careta. Tá bom, mas não é tão gostoso quanto o suco de laranja. Nada substitui o suco de laranja, Lucas. Mas quando a barriga dói, a hortelã é melhor que remédio. 3. O alecrim e a memória afiada. Na escola, Lucas estava tendo dificuldade para decorar a tabuada. Dona Marta ouviu ele resmungando e trouxe um galinho de alecrim. Cheira isso. Cheiro de churrasco. Isso mesmo. E sabe por que eu te dei? O alecrim ajuda a memória. Na Grécia Antiga, os estudantes usavam ele para lembrar das coisas. Na Bíblia, ele aparece como símbolo de lembrança. Coloca um galinho no seu caderno e cheira antes de estudar. Lucas fez uma careta. Vó, isso é coisa de bruxa. Bruxa nada. É ciência e fé. Tenta aí. No dia da prova, Lucas cheirou o alecrim e tirou 10. Vó, você é uma feiticeira. Dona Marta riu. Sou só uma velha que acredita no que Deus deixou pra gente. 4. O manjericão e o coração alegre. O avô de Lucas, seu João, vivia reclamando de pressão alta. Dona Marta então começou a colocar manjericão fresco na salada dele. Esse aqui é o manjericão. Ele acalma o coração e deixa a mente tranquila. Seu João resmungou. Prefiro meu remédio de farmácia. E eu prefiro que você tome os dois. A Bíblia fala que o manjericão era usado nos templos como planta sagrada. Ele ajuda a pressão e ainda deixa a comida mais gostosa. Seu João provou a salada e sorriu. Tá bom, Marta. Mas não vai parar de me dar meu remédio, né? Claro que não, João. Deus ajuda quem se ajuda. 5. O gengibre e a energia da vida. Lucas estava sempre cansado, sem energia para brincar. Dona Marta ralou um pedaço de gengibre e fez um chá. Bebe isso. O gengibre é quente, dá energia e ajuda a imunidade. Tá, mas por que a Bíblia fala dele? Na época de Jesus, o gengibre era tão valioso que era dado de presente.
Ele ajuda a circulação, a digestão e até alivia a dor. Agora vai brincar lá fora, mas não esquece de tomar seu chá. Lucas tomou um gole e fez uma careta. Uau, isso arde. É porque tá funcionando. 6. A sálvia e a sabedoria dos anciãos. Dona Marta estava com a garganta inflamada. Lucas ficou preocupado. Vó, a senhora precisa de remédio. Já tenho, meu neto. Ela preparou um chá de sálvia. Essa erva aqui é poderosa. Na Bíblia, ela é símbolo de sabedoria. Os antigos usavam para curar garganta e até para clarear a mente. Mas a senhora não é velha o suficiente para precisar de sabedoria. Dona Marta riu. Nunca é cedo demais para ser sábio, Lucas. E a sálvia ajuda a garganta, a memória e até a pele. Agora me deixa descansar. 7. O coentro e a proteção divina. Na última lição, Dona Marta mostrou o coentro. Esse aqui é especial. Na Bíblia, ele aparece como símbolo de proteção. Os hebreus usavam para temperar o maná no deserto. Maná? Aquela comida que caía do céu. Isso mesmo. O coentro ajuda a digestão, é cheio de vitaminas e ainda protege o corpo. Coloca no feijão, na salada, em tudo. Lucas cheirou as folhinhas. Tá, mas não é tão gostoso quanto ketchup. Nada é tão gostoso quanto ketchup, Lucas. Mas o coentro faz bem. E Deus deixou essas ervas para a gente se cuidar com fé e sabedoria. O jardim da fé. Com o tempo, Lucas começou a ajudar Dona Marta no jardim. Plantou alecrim, hortelã e até um pé de manjericão. Vó, acho que entendi. Essas ervas não são só plantas, são presentes. Dona Marta sorriu, colocando a mão no ombro dele. Isso mesmo, meu neto. Deus deixou a terra cheia de coisas boas. A gente só precisa saber usar com fé e gratidão. E assim, entre chás, temperos e histórias, Lucas aprendeu que a saúde não vem só da farmácia. Vem também da terra, da sabedoria dos mais velhos e da fé que move montanhas, ou pelo menos cura uma dor de barriga. Lucas passou a reparar nas ervas em todo lugar. No quintal da vizinha, na feira, até na praça da cidade. Um dia, viu um pé de sálvia crescendo entre as pedras da calçada. Vó, olha! Aquela ali é sálvia, né? Dona Marta se aproximou, limpando as mãos no avental. É sim. Forte, mesmo sem cuidado. Igual a gente. Mas para que serve? A sálvia limpa a garganta. Quando eu era criança, minha mãe fazia chá para mim quando eu tossia. E também ajuda a memória. Dizem que os antigos usavam para lembrar das coisas importantes. Lucas franziu a testa. Tipo lição de casa. Dona Marta riu. Não só isso. Tipo lembrar de agradecer, de perdoar, de amar. Coisas que a gente às vezes esquece no corre-corre. O menino arrancou uma folhinha e cheirou. Tem gosto de terra e sol. Exatamente. Deus fez as plantas para serem fortes e úteis. A gente só precisa prestar atenção. Naquela tarde, Lucas levou um raminho de sálvia para a escola. Na hora do recreio, mostrou para a professora. Dona Clara, a senhora sabia que essa erva ajuda a memória? A professora sorriu. Sabia sim. Minha avó usava. Por que não fazemos um chá para a turma? Quem sabe ajuda na prova de amanhã. Os colegas riram, mas aceitaram. Enquanto a água esquentava no bule da cozinha da escola, Lucas contou sobre as outras ervas. Falou do alecrim que clareia a mente, da hortelã que acalma o estômago, do manjericão que afasta o mau humor e o coentro, perguntou o Pedro, o mais bagunceiro da turma. O coentro é para quando a gente acha que só ketchup presta, Lucas respondeu, sério. Todo mundo caiu na gargalhada. No fim, o chá ficou meio amargo, mas ninguém reclamou. Até o Pedro tomou tudo e disse, bom, quase tão bom quanto ketchup. Dona Marta, que tinha ido levar um lanche para Lucas, ouviu tudo da porta. Ela piscou pro neto e murmurou, quase. A campainha tocou. A turma correu para a sala, mas Lucas ficou parado na cozinha, olhando o bule vazio.
Ei, cientista, vem logo, gritou Pedro, já na porta. Lucas pegou o caderno de anotações da avó. Folheou rápido. Espera! Tem mais uma erva aqui. Qual? Perguntou a professora, curiosa. Tomilho. Diz que dá coragem. Os colegas pararam. Até Pedro ficou quieto. Coragem para quê? Alguém perguntou. Para a prova de amanhã, ué, Lucas deu de ombros. A professora riu. Então vamos colher um pouco no jardim da escola. Quem vem? Todo mundo levantou a mão. Menos o Pedro. Ele cruzou os braços. Eu não preciso. Já sou corajoso. Ah é? Lucas cutucou. Então por que você sempre pede para copiar minha lição? Pedro abriu a boca, fechou, abriu de novo. Tá bom, tá bom. Eu vou. Mas só para provar que não tenho medo de planta nenhuma. Dona Marta, ainda na porta, balançou a cabeça rindo. Esse menino é igualzinho ao pai dele. No jardim, Lucas mostrou as folhinhas miúdas do tomilho. Tem que pegar só um pouquinho. Senão fica forte demais. Pedro arrancou um galho inteiro. Assim. Ai, Pedro, a turma gritou. A professora suspirou. Vamos fazer outro chá. Mas dessa vez, com moderação. Na sala, enquanto esperavam a água ferver, Lucas desenhou as ervas no quadro. Alecrim, hortelã, manjericão, coentro, sálvia, alho e agora o tomilho. 7 ervas, contou Maria, a mais quietinha da turma. 7 dias da semana, completou Lucas. A vovó dizia que a natureza sempre tem um jeito de ajudar. Pedro cheirou o tomilho. E se não ajudar na prova? Pelo menos a gente aprendeu uma coisa nova, disse a professora. Pedro fez uma careta. Tá, mas se eu tirar nota baixa, vou culpar o chá. Lucas riu. E se tirar nota boa? Daí eu trago ketchup para comemorar. Dona Marta entrou com um prato de biscoitos. Ou então a gente faz um lanche com todas essas ervas. Quem topa? A turma gritou junto, eu. E assim, entre risadas e cheiros de chá, a aula mais diferente do ano continuou. A professora pegou o bule fumegante e serviu o chá em copinhos de vidro. Cuidado, está quente, avisou. Maria soprou o dela antes de tomar um gole. Tem gosto de mato, mas é bom. Pedro fez uma cara engraçada. Parece chá de grama depois da chuva. Lucas riu. Melhor que aquele suco de laranja que a cantina vende. Parece água com corante. Dona Marta mordeu um biscoito de alecrim. Vocês sabiam que essas ervas não servem só para temperar comida? Elas ajudam a gente a ficar mais forte, mais calmo, até a dormir melhor. Tipo remédio? Perguntou Pedro, desconfiado. Tipo um jeito natural de cuidar do corpo, explicou a professora. O alho, por exemplo, afasta até resfriado. Minha avó jurava que era mágico. Maria franziu a testa. E o tomilho? Para que ele serve? Para tudo um pouco, disse Lucas, orgulhoso. Ajuda a respirar melhor, acalma a tosse, até deixa a comida mais gostosa. Pedro cutucou o amigo. Então se eu comer um monte de tomilho, vou virar o Hulk. A turma caiu na gargalhada. Dona Marta balançou a cabeça, sorrindo. Não exatamente, mas quem sabe você não fica mais resistente. A professora pegou um livro velho da estante. Olha só o que eu achei. Tem receitas antigas com essas ervas. Quem quer tentar fazer alguma em casa? Eu, gritou Pedro. Mas só se for fácil. Tipo, jogar tudo na panela e pronto. Pode ser, disse a professora. O importante é experimentar. Quem sabe vocês não descobrem um novo jeito de se cuidar. Maria olhou para o quadro com os desenhos. E se a gente plantar essas ervas aqui na escola? A gente podia ter uma hortinha. Lucas arregalou os olhos. Tipo um jardim da saúde. Exato, respondeu a professora. Podemos começar com vasinhos pequenos. Cada um cuida de uma erva.
Pedro coçou a cabeça. E se eu matar a minha? Daí a gente tenta de novo, disse Dona Marta. Plantas são como a gente, precisam de paciência e carinho. A campainha tocou, mas ninguém se mexeu. O cheiro do chá ainda pairava no ar, misturado com o aroma dos biscoitos. Então tá combinado? Perguntou a professora. Hortinha na semana que vem. Combinado, responderam todos. Enquanto guardavam os copinhos, Pedro murmurou para Lucas, se eu plantar alho, vai crescer um vampiro no vaso. Lucas deu um tapa de brincadeira no ombro dele. Só se você regar com suco de tomate. E assim, entre risadas e planos, a aula terminou, mas a curiosidade deles estava só começando. A semana passou rápido. Na sexta-feira, a sala de aula já estava diferente. No fundo, perto da janela, tinha uma prateleira comprida com vasinhos de barro, terra e sementes separadas em saquinhos. Dona Marta bateu palmas. Hoje é o grande dia. Quem lembra das 7 ervas que a gente falou? Maria levantou a mão. Alecrim, manjericão, hortelã, sálvia, tomilho, alho e... Ela franziu a testa. Camomila, gritou João. Isso mesmo. Dona Marta sorriu. Cada um vai escolher uma. Depois, a gente aprende como cuidar. Pedro cutucou Lucas. Eu já sei qual eu quero. Deixa eu adivinhar, alho. Claro. Quero ver se o vampiro aparece mesmo. Dona Marta ouviu e riu. Alho é ótimo, Pedro. Mas não espanta vampiros, não. Espanta resfriados. João pegou um saquinho de sementes de manjericão. Eu vou plantar esse. Minha avó usa para fazer molho de tomate. Maria escolheu a hortelã. Vou fazer chá para minha mãe. Ela vive com dor de cabeça. Cada um foi pegando sua erva, até que só sobrou um vasinho. Lucas olhou pro Pedro. E aí, sobrou sálvia. Quer? Pedro fez careta. Sálvia? Para que serve? Para garganta inflamada, disse Dona Marta. E também para dar sorte. Então eu fico com ela. Pedro pegou o vasinho rápido. Melhor que vampiro, né? A professora entregou uma colherzinha de plástico para cada um. Agora, com cuidado, façam um buraquinho na terra. Não muito fundo. Maria olhou para o seu vasinho. E se eu errar? Terra perdoa, disse Dona Marta. Se não der certo, a gente tenta de novo. Pedro colocou as sementes de sálvia e cobriu com terra. Pronto. Agora é só regar. Isso. Mas não encharca, senão afoga. Lucas riu. Igual quando a gente bebe água rápido e engasga. Exatamente, Dona Marta riu junto. Plantas também precisam respirar. Depois de regar, eles colocaram os vasinhos na prateleira, perto da luz do sol. Pedro escreveu seu nome num pedaço de papel e colou no vaso. Para não confundir com o do Lucas. Por quê? Lucas perguntou. Acha que a minha vai crescer mais? Claro que não, Pedro cruzou os braços. Mas a minha vai ter sorte. Você viu que eu plantei sálvia? Dona Marta balançou a cabeça, sorrindo. Vocês vão ver. Daqui a algumas semanas, essas ervinhas vão estar grandinhas. E aí, quem quiser, pode levar para casa. João olhou para o seu manjericão. E se não crescer? Daí a gente planta de novo, disse Maria. Igual a Dona Marta falou. A campainha tocou, mas ninguém se levantou. Ficaram ali, olhando para os vasinhos, imaginando como seria ver as primeiras folhinhas brotando. E se a gente fizer um diário, sugeriu Lucas. Para anotar quando regar, quanto cresceu. Boa ideia, disse Dona Marta. Assim vocês aprendem a observar. Pedro pegou um caderninho velho da mochila. Eu anoto tudo. Até se o vampiro aparecer. Lucas revirou os olhos. Você é impossível. Mas você gosta de mim assim, Pedro deu uma cotovelada de brincadeira. E enquanto a sala se enchia de risadas, as sementes, quietinhas na terra, já começavam a sonhar com o sol.
João pegou o caderninho de Pedro e abriu numa página em branco. Vou desenhar o meu manjericão. Assim a gente sabe como ele tá. Maria sorriu. E eu escrevo o dia que a gente plantou. Tipo, hoje é 12 de março, né? Isso aí, disse Dona Marta, apontando pro calendário na parede. E amanhã a gente já pode dar uma olhadinha para ver se tem alguma mudinha aparecendo. Pedro fez uma careta. E se demorar? E se a terra tá seca demais? Daí a gente molha mais um pouquinho, respondeu Lucas, pegando o borrifador. Mas sem exagero, senão afoga. João franziu a testa. Como a gente sabe a quantidade certa? Dona Marta sentou no chão com eles. É igual cuidar de um bichinho. A gente vai aprendendo aos poucos. Se a terra tá úmida, não precisa regar. Se tá seca, um pouquinho só. Maria cutucou a terra do seu vasinho com o dedo. A minha tá meio seca agora. Posso? Pode, disse Dona Marta. Mas só um fiozinho de água. Nada de encharcar. Enquanto Maria regava com cuidado, Lucas observava o próprio vaso. E se a gente esquecer de regar? Daí a planta chora, brincou Pedro. Planta não chora, bobão, disse Lucas, rindo. Mas ela murcha. Aí a gente vê e lembra. João anotou no caderno, regar quando a terra tá seca. Não afogar. E se a gente viajar? Eu cuido, ofereceu Dona Marta. Ou a gente combina com alguém da família. Mas olha, essas ervas são fortes. Elas aguentam um dia ou dois sem água. Pedro fez uma anotação dramática. Se o vampiro beber a água das plantas, ele vira vegetariano. Todo mundo riu. Sério, Pedro, disse Maria, você podia escrever um livro de piadas sobre ervas. Já tô escrevendo, ele respondeu, sério. Capítulo 1. O manjericão e o fantasma faminto. A campainha tocou de novo, mas dessa vez foi a professora chamando para a próxima aula. Eles guardaram os vasinhos no parapeito da janela, onde o sol batia fraquinho. Vamos deixar aqui, disse Dona Marta. Assim elas pegam um pouco de luz. João olhou para o seu manjericão uma última vez. E se elas não gostarem daqui? Elas vão gostar, garantiu Lucas. A gente só precisa ter paciência. Pedro suspirou. Paciência é chato. Eu quero ver as folhas já. Dona Marta bagunçou o cabelo dele. As coisas boas demoram, mas valem a pena. Igual essas ervas, e igual vocês. Eles saíram da sala devagar, ainda olhando para os vasinhos. Lá fora, o sol brilhava, e as sementes, quietinhas, esperavam sua vez de crescer.